Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vocês sabem que eu, além de ser um trader, eu também faço investimentos. Eu procuro sempre olhar investimentos que possam ser interessantes para compor uma boa carteira de investimentos. E uma preocupação que muitas pessoas deveriam ter, e eu acho que é uma preocupação, é a questão da aposentadoria em si. A gente não pode, de fato, confiar que o governo vai cuidar da nossa aposentadoria, que o INSS vai resolver essas portanto, muitas pessoas recorrem à previdência privada como uma alternativa. Eu já comentei com vocês anteriormente sobre fundos imobiliários, que eu acho também uma boa alternativa para complemento de renda. E agora existe uma nova alternativa de complemento de renda ou mesmo de aposentadoria que está disponível para a maior parte das pessoas no Brasil. O nome desse investimento é Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais, então, ele é um título público que foi criado pelo Tesouro Nacional justamente para ajudar as pessoas a se preparar para uma eventual aposentadoria. A ideia do Tesouro Renda Mais é: vai fazendo seus aportes, vai fazendo seus investimentos dentro desse título, ele rende IPCA mais alguma coisa até a data do seu vencimento, e quando chegar na data do vencimento, você começa a receber todo o seu dinheiro que você aportou de volta em 240 prestações mensais, ou seja, em 20 anos, você vai recebendo, amortizando aquele valor que você conseguiu reunir, e esse recebimento é corrigido, inclusive, pela correção monetária para corrigir a questão da inflação. Então, quando a gente olha isso, nós temos alguns tesouros renda mais, por exemplo, a 2030, que estão pagando IPCA mais 6,64. O investimento mínimo é de 17,78, R$ 18, e começa a converter as parcelas mensais a partir de 2030. O Tesouro Renda 2035, ele está acumulando IPCA mais 6,58. O investimento mínimo está em torno de R$ 13,05, e ele começa a converter para pagar mensalmente para a gente em 2035. E depois tem outros, como Renda Mais 2040, o 45, o 50, o 55, cada um deles, obviamente, entregando a possibilidade de fazer investimentos em que você vai recebendo parcelado o retorno do que você aportou depois do vencimento. Eu gosto da ideia porque os aportes são pequenos, tu pode aportar 20, 30, R$ 40 por mês, eventualmente, vai acumulando um dinheiro e depois aquilo volta para nós na forma de um título corrigido pela inflação. E aí fica interessante no meu entendimento. É um pouquinho diferente do IPCA mais NTN-B, que você recebe o valor do principal mais os juros e a variação da inflação, em cupons semestrais. Neste, tu não recebe nenhuma parcela de juros até a data do vencimento. Tu vai só acumulando rendimento, que vai valorizar pela inflação e uma taxa pré-fixada, tá? Quando chegar na data, ele não paga tudo de uma única vez. Ele vai dividir isso em 20 vezes, em 20 anos, e vai te pagando ao longo do tempo, com uma remuneração mensal. E as parcelas que você ainda não recebeu, elas seguem rendendo juros e correção pelo IPCA, até o último pagamento entrar no teu bolso. Então, eu gostei dessa forma de investimento, acho que é uma forma simples para a população em geral, poder ir juntando algum dinheirinho, e esse dinheiro realmente resultar em um rendimento que possa depois complementar a renda e complementar a aposentadoria. Então a pessoa poderia basicamente calcular quanto que ela precisaria estar recebendo e, a partir disso, pensar quanto que ela teria que estar aportando e quando é que ela poderia estar buscando a sua aposentadoria através dessa ferramenta Tesouro Renda Mais. Obviamente, no meu entendimento, o mais inteligente seria o sujeito ter um pouquinho do Tesouro Renda Mais, o sujeito ter um pouquinho de carteira de fundos imobiliários, o sujeito ter um pouquinho de previdência privada, espalha um pouquinho de dinheiro entre elas e vai montando algo que seja mais resiliente, e com isso tu consegue ter lá, conseguirá depois de algum tempo uma fonte de renda. Alguns amigos vão dizer: "Mas Stover, eu não tenho absolutamente nada, eu não consigo, eu estou com pouquíssimo dinheiro nesse momento". Logicamente que se a gente começa reunindo menos dinheiro, a gente vai levar mais tempo para sair de uma situação ruim. Mas se a gente não começar nunca, como não sairemos? Então tem uma frase muito interessante do Lao Tse que ele dizia o seguinte, né: "A mais longa viagem começa com
um único e pequenino passo. Então, é trabalhoso ir juntando o seu dinheirinho todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os anos, mas de fato é isso que vai conseguir ir produzindo uma certa reserva, produzindo um dinheiro que terá como objetivo, nos tempos ruins, servir de apoio para a situação, quando se acontecer novos momentos complicados, como por exemplo da pandemia. E aí pensem comigo o seguinte, se a pessoa vai compondo, por exemplo, comprando uma BDR por semana, ou eventualmente comprando uma fraçãozinha desse Tesouro Renda Mais por semana ou mesmo por mês, ela abre mão aqui, abre mão ali de alguns prazeres de curto prazo, ou até mesmo de algumas regalias de curto prazo, mirando realmente em algo mais longo. Especialmente se a pessoa tem netos. Imagina se vocês começam já a juntar um dinheirinho nesse cenário para deixar para filhos, ou mesmo para neto, ou mesmo para pagar a faculdade do seu filho daqui a 18, 20 anos. Então, eu acho que é um esforço que tem um propósito muito nobre. Tem um propósito muito nobre. Eu sempre digo para minha filha, quando a gente tem propósito e um propósito, coisas ajudam a gente, coisas ajudam a gente. Então, por isso que hã, eu acho que a ideia é montar um propósito. Então quem está, por exemplo, grávido ou grávida hoje, poderia sim pensar: "Cara, vou começar a comprar um pouquinho desse Tesouro Renda Mais, ou vou começar a comprar uma vez por semana um pouquinho de PDRs para minha filha que está nascendo, ou eventualmente vou pensar em fazer uma previdência privada, ou eventualmente vou pensar em comprar um pouquinho de fundo imobiliário todas as semanas ou todos os meses. Considerem sobre isso. É pensar sobre esses aspectos todos, porque a rentabilidade de qualquer um desses aí acaba sendo melhor do que a poupança mera e exclusivamente, que pode ser modificadora da vida da família de vocês, não apenas de vocês, mas de filhos e netos. Vocês tenham uma ótima semana. Nós estamos na semana de carnaval. Eu vou aproveitar esse carnaval para estudar bastante, para poder ler as coisas, aprender coisas, que é isso que eu gosto de fazer nesse momento de 4 dias aí de parada, de aos que vão comemorar, comemorem, mas comemorem com moderação, né, não vão se colocar em situações de risco nem perigo. Tomem muito cuidado. Para todos os amigos do Brasil, um grande abraço.